Queridos, bom dia, graças e paz. Queria poder compartilhar uma palavra com vocês, está em João no capítulo 8. João capítulo 8. Eu quero começar falando sobre uma coisa que eu demorei muito para aprender, mesmo quando eu encontrei com Jesus. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que, para muitas pessoas, tem gente que tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e não aprendeu a respeito disso. Tem pessoas que conquistam, crescem, evoluem, mas nessa área elas são reprovadas. Até o encontro verdadeiro com Deus. Pense, nós, com essa coisa que eu vou falar hoje, essa coisa é algo que nos dá acesso aos céus. É algo que nos permite entrar no céu. Eu queria falar hoje sobre perdão. Perdão. Perdão é algo tão importante que uma vez Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Jesus fala para ele: olha, 70 vezes 7. A gente sabe que é impossível alguém cometer pecados contra outra pessoa 490 vezes durante o dia. Mas para que você entenda que não existe limite para perdoar, e que essa é uma característica de quem conheceu de fato a Deus, o perdão, quem não conheceu a Deus não consegue perdoar. Sabe por quê? Porque valoriza mais a mágoa, o rancor e o ódio do que o perdão. Então perdoar é uma perda muito grande, perdão. Algumas pessoas não conseguem, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Olha, nós vamos ler esse texto agora, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quem crê nisso, diga amém. Vamos lá para a leitura do texto? João capítulo 8 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ensina a apedrejar tais mulheres. E o Senhor diz: e o que diz? Não, vamos voltar um pouquinho. E Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem como base como acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhe disse: se algum de vós estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Versículo 9. Os que ouviram foram saindo cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vai e abandona essa vida de pecado. Senhor, nos traz a revelação da Tua palavra. Nós oramos nesse momento, fala conosco. Nós queremos sair daqui, Senhor, com a sensação e a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. A Tua palavra tem poder para nos curar, para nos limpar, para nos salvar, para nos perdoar. E para fazer, Senhor, que o mal nos abandone. Para fazer com que nós entendamos que se nós estamos no Senhor e vivemos para o Senhor, nós também temos que aprender a perdoar como o Senhor perdoou. Então fala nessa manhã aos nossos corações, é o que nós te pedimos, e que por causa disso o Teu santo nome seja glorificado e exaltado mais uma vez, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Queridos, quantos de nós um dia não fizemos o bem a algumas pessoas? E quando eu falo fazer bem, eu falo de às vezes você dar um prato de comida, de você dar roupas, às vezes um dinheiro quando a pessoa precisa comer, você está por aí. Às vezes quando você livra alguém de um perigo, né? Como é que você se sente quando você faz o bem para alguma pessoa? Você já teve essa sensação de ajudar alguém, e o fato de ter ajudado aquela pessoa parece que trouxe um renovo, uma força, uma alegria para você. Principalmente quando essas pessoas estão precisando. O pastor Johnny deve ter ajudado muita gente agora na alagação, né, pastor?
tudo alagado aí, é bombeiro tem que se prontificar a ajudar. Tem um juramento, pastor? Tem um juramento que é feito para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Então, essa sensação que nós temos é uma sensação muito boa. É uma sensação de ter feito o nosso dever como pessoa, né? Então, quando a gente consegue ajudar alguém, a gente sente algo maravilhoso. Ver uma pessoa que estava com muita fome e você ajudar aquela pessoa, o semblante dela muda, a força dela é outra, e ela vai dizer assim: olha, você é a resposta da minha oração, você é a resposta do meu pedido, das minhas petições a Deus. Eu estava tantos dias sem comer. Quando você faz isso, você, está demonstrando a generosidade e o quanto você recebeu uma natureza que é de Deus, que é a bondade, que é a misericórdia, a benignidade. Agora, quantos de nós já tivemos a oportunidade de ajudar as pessoas e simplesmente voltamos o rosto, viramos as costas, e muitas vezes, sabendo que a gente deveria ter ajudado, a gente não ajuda? Qual é a sensação que a gente tem? Não é bom saber que a gente poderia ter feito bem para aquela pessoa, mesmo podendo, nós não fazemos. Algumas pessoas, é bem verdade que seu coração já endureceu para isso, porque muitas vezes nós ajudamos as pessoas e às vezes essas pessoas elas nos traem, essas pessoas fazem algum tipo de mal para a gente, nos prejudicam. Mas eu acho que a beleza da ajuda, o sentimento que deve ser gerado no nosso coração é justamente o sentimento de ajudar alguém, independente do que aquela pessoa possa fazer por você. Porque é muito fácil a gente ajudar alguém que pode retribuir. Qual é a sensação que a gente tem quando a gente às vezes se recusa a ajudar alguém, quando a gente sabe que a gente deveria fazer aquilo, mas a gente não faz? Agora, para nos fazer refletir mais ainda, quando nós temos que fazer a coisa certa pelos outros ou por nós, mas não fazemos, ou quando nós temos que fazer o bem para o outro ou para nós mesmos, muitas vezes escolhemos fazer algo que vai nos prejudicar, sabendo que aquilo vai nos prejudicar. Muitas vezes a gente faz isso. A gente sabe que poderia ter feito a coisa certa e faz a coisa errada. O apóstolo Paulo diz assim: pois o bem que quero não faço, mas o mal que não quero esse faço. Por quê? Por causa do pecado que habita nele. Você quer saber de uma coisa? Se nós que servimos a Deus não tivermos essa consciência, que hoje os maiores problemas que nós enfrentamos na vida, eles não são gerados por causa da economia, por causa do presidente, por causa do governo, por causa da prefeita, por causa dos vereadores, por causa de ninguém. A Bíblia diz: de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Ora, pecado é errar o alvo, é estar no caminho certo e se desviar dele. Pecado é saber que deve fazer a coisa certa e faz a errada, mesmo sabendo que ela é errada. E saber que isso quebra o nosso relacionamento com Deus. E saber que isso quebra a nossa comunhão com Deus. Além disso, dependendo do pecado, ele vai destruir a nossa família, ele vai destruir a nossa vida profissional, ele vai acabar com a nossa vida espiritual. Pecado é tudo aquilo que de alguma forma pode te fazer sofrer até te matar. É por causa do pecado que o diabo tem respaldo para agir na vida de algumas pessoas, por causa da palavra. Não, se ele cometer um erro, ele tem que pagar. Para que existem as leis? Para serem cumpridas. Quem descumpre as leis sofre o dano, não é verdade? Então, naquele momento, aqueles homens que viviam a religião, os escribas, os fariseus, eles não viviam o amor de Deus, porque eu não acredito que quem vive servindo de verdade a Deus busca prejudicar as pessoas. Eu não acredito que quem vive de verdade, quem ama de verdade a Deus, vive buscando alguma coisa para prejudicar o outro. Aqueles homens vão levar, diz o texto, essa mulher até Jesus. Vão levar a mulher até Jesus, porque na verdade eles queriam pegar Jesus em alguma falta, eles queriam prender Jesus. Então eles vão levar aquela mulher que, diz o texto, foi pega em ato de adultério. Lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que
se fossem pegos em adultério, deveriam ser mortos homem e mulher. Eles levaram apenas a mulher. E naquele momento em que eles levaram a mulher, eles vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério e a lei nos diz que nós temos que matá-la. A lei nos diz que nós temos que apedrejá-la. Nós estamos aqui para cumprir a lei. Então eles tinham mais zelo pela lei do que pela vida? Não. Eles não estavam preocupados em cumprir a lei porque eles eram zelosos. Eles estavam ocupados em realçar o pecado, o erro daquela pessoa. Eles estavam, comprometidos em mostrar que existia um erro, uma culpa. Então eles vão levar até Jesus e vão dizer: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei diz que nós temos que matá-la. Naquele momento, Jesus vai escrever no chão. Ele vai estar escrevendo no chão. Ele vai continuar escrevendo no chão e vai ver cada um homem daqueles carregava uma pedra. Cada um deles. Eles eram velhos, eram jovens, e muitos deles carregavam uma pedra. Queridos, o ato de carregar a pedra era simplesmente para dizer que eles estavam dispostos a matar alguém que era igual a eles. Porque todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores. É bem verdade que uns não prostituem, uns não matam, outros não adulteram, outros não roubam. Mas todos nós temos pecado. E pecado é pecado, ele só tem consequência diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Então naquele momento, eles vão chegar até Jesus e vão dizer assim: a lei diz que nós temos que apedrejar, e você o que diz? Jesus foi colocado numa sinuca de bico. Jesus foi colocado numa situação complicada. Porque se Jesus tivesse dito assim: olha, vocês não vão poder apedrejar essa mulher, porque vocês também são pecadores, vocês também carregam culpa. Aqueles homens, naquele momento, eles iam dizer o que para Jesus? Então você está indo contra a lei de Moisés. Ali era um momento onde Jesus seria culpado porque estava quebrando a lei. Só que quando eles olharam para Jesus e disseram: o que nós vamos fazer com essa mulher? A lei diz que tem que apedrejar. Se Jesus dissesse que eles deveriam matar aquela mulher e apedrejá-la, porque realmente o pecado dela era um pecado muito repugnante, Jesus teria um grande problema com o exército romano, com o governo romano, porque só quem podia executar os pecados capitais era o exército romano. Então Jesus, com muita sabedoria e consciente de que eles não estavam preocupados, em cumprir a lei, mas estavam preocupados em prendê-los, e não era o tempo. Deixa eu te falar uma coisa: não acontece nada fora do tempo. Nada fora do tempo, nem na minha vida, nem na vida daquela mulher e nem na sua vida. Tudo acontece no tempo de Deus. Quando Jesus viu aqueles homens que vinham carregando aquela mulher, que eu não sei se há muito tempo adulterava ou se era a primeira vez que adulterava, eu sei que aquela mulher carregava uma culpa. A pior coisa que existe para o ser humano é carregar o peso da culpa. E existem pessoas que carregam culpa há tantos anos. Culpa escondem, elas escondem, elas omitem, porque se elas falarem o que elas fizeram, as pessoas vão rotulá-las e vão abandoná-las, vão se escandalizar, vão julgar, vão criticar, vão acusar. Porque se existe uma coisa que é ruim, não é apenas a culpa, mas é quem vem com ela, os acusadores. Levaram até Jesus. Algumas pessoas aqui talvez tenham chegado aqui com culpas que carregam desde quando eram crianças. Feridas causadas desde quando eram adolescentes. Quando nós desenvolvíamos um trabalho de evangelismo no presídio, eu conversava com alguns presos, eles diziam assim, um deles que matou uma pessoa numa confusão, numa briga, ele dizia assim: olha, eu carrego uma culpa que eu não queria. Aí você diz: não, mas quem foi que mandou ele matar? Ele foi e disse: olha, eu me envolvi numa briga, estavam matando meu amigo, eu entrei na confusão e acabei matando a pessoa que eu não conhecia, não sabia quais eram os sonhos, não sabia, eu matei aquela pessoa e hoje eu estou aqui. E essa culpa que eu carrego, ela me mata. A vida do cara foi destruída, ele matou o cara e era empresário, perdeu a vida que ele tinha lá em Rondônia. Outras pessoas, talvez você diga: mas o diabo não colocou a arma na cabeça dele para ele fazer aquilo. Mas o diabo, ele influencia.
Ele não obriga, mas ele influencia. É nesse momento que você tem que vigiar, porque o diabo ele vai querer colocar culpas na sua mente, na sua alma. Uma alma carregada por culpa é uma alma infeliz. Uma alma cheia de acusações é uma alma que não pode se sentir em paz. Por isso, eles vão levar até Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Então aquela mulher, ela vai ser levada justamente para onde ela deveria ser levada. Se ela tivesse sido levada para a sinagoga, para alguns outros lugares onde podiam julgar aquelas culpas, ela teria sido morta. Eu quero dar um tema para essa mensagem, ele não tem pedra, ele tem perdão. Porque acusar é muito fácil, julgar é muito fácil, condenar é muito fácil. Eles levaram ela para quem precisava de um advogado. Levaram ela para o advogado. Então, se é advogado, ele vai defender. Vai chegar o dia, queridos, em que Jesus vai se assentar no trono e vai julgar todas as nações. Só quem tem poder para julgar o homem e a humanidade é quem não tem pecados. E esse não julgou aquela mulher. Deus não vai julgar você por causa dos seus erros. Jesus não vai julgar você por causa dos seus erros. Jesus não vai acusar você por causa dos seus pecados. Sabe por quê? Porque ele não tem pedra. Quem tem pedra é o homem. Jesus tem perdão. Quando ele chegou diante daquela situação, Jesus, ele vai olhar para aquela mulher e vai, com muito amor, salvar aquela mulher. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele não veio para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas veio para salvar. Eu tinha 10 anos mais ou menos, e um dia eu morava num quarteirão, acho que eu já contei essa história aqui, mas eu morava em um quarteirão, e lá tinha um poço, uma cacimba, e nessa mesma época morava um bombeiro lá, e esse bombeiro, todo mundo sabia que ele era bombeiro, que ele tinha passado no concurso. Eu não sei se hoje ele ainda está no bombeiro, deve ter aposentado já. Então, esse homem, ele era conhecido, ele era bombeiro lá, bombeiro do quarteirão era ele, militar. E aí um dia uma criança de 4 anos caiu dentro daquela cacimba. Só que ninguém viu. Quando a mãe da menina deu falta, ela procurou e alguém disse: ela estava brincando cedo aqui perto da cacimba. Então, quando olharam, a meninazinha tinha tirado uma tábua da cacimba e tinha caído dentro. Caiu dentro. Estava borbulhando. Chamaram quem? O bombeiro. A menina caiu no poço, tira a menina. Aí ele disse: não, que eu não vi se ela caiu, mas está borbulhando. E aí ficou aquela confusão, vai, não vai. Resumindo a história, a menina morreu. Depois chegaram outros bombeiros lá e tal, o rapaz desceu, ele ficou vendo tudo, o rapaz desceu, tirou a menina e a menina já estava morta. Aí eu te pergunto, será que esse homem carrega uma culpa até hoje? Ele deve ter sofrido processo administrativo, não sei se ele foi excluído, mas esse homem, ele carrega uma culpa de poder ter salvado uma pessoa e não salvou. O pastor Jonas disse que existe um juramento para salvar. Então, quando levaram aquela mulher até Jesus, aquele dia foi um dia libertador para aquela mulher. Aquele dia foi um dia de cura para aquela mulher. Aquele dia foi um dia onde aquela mulher descobriu que era possível ser liberta de toda a culpa, de toda acusação, da dor do sofrimento. O pior acusador não é o diabo, não é o demônio. O pior acusador é o travesseiro. É lá onde a gente repousa a nossa consciência, a nossa mente. É lá onde a gente sabe que a gente não é nada daquilo que as pessoas pensam que a gente é. É lá que às vezes a gente sabe que existem pessoas que nós precisamos perdoar e não fazemos. Eu não acredito num cristão que não perdoa. Eu não acredito num cristão, em alguém que serve a Deus, que não perdoa. Eu perdoo, mas eu perdoo assim, pastor. Eu perdoo, mas não sofro de amnésia, né? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você que se conhece,
enumere os seus pecados, que não são poucos, e lembre de quantas vezes Deus já te perdoou. Você caiu, tropeçou e recomeçou e voltou. Sabe por quê? Porque você recebeu esse perdão de Deus. Se você está aqui hoje sem peso de acusação, se você está aqui hoje com a sensação de que Deus recebeu o teu louvor, a tua adoração, as tuas lágrimas, se você está aqui hoje com essa sensação de que você pode recomeçar, é porque Deus perdoou a você. E deixa eu te falar uma coisa, quando Deus perdoa, Ele perdoa mesmo, porque a Bíblia diz lá em Isaías que quando Ele perdoa, Ele lança os nossos pecados lá no mar do esquecimento. E se eu pudesse acrescentar alguma coisa, que não pode, né, que é maldito quem acrescenta, eu colocaria uma plaquinha lá, não, ninguém pode pescar. Quando Deus nos perdoa de verdade, Ele não fica dizendo: Charles, agora você é pastor na comunidade, você é vida. Mas eu não me esqueci não, Charles, dos teus pecados lá atrás. Você já pensou você tendo alguém assim todo o tempo dizendo: você se converteu agora, mas eu não esqueci não do que você foi. Não, esqueci não. Eu deixei um pouquinho de lado aqui, mas eu não consegui, né? Não. O pecado traz condenação, além da culpa. O pecado traz sofrimento. O pecado traz angústia. A acusação traz angústia. A falta de perdão, queridos, ninguém consegue ser feliz sem perdão. Eu não consigo entender como é que você ama a Deus, como é que a gente diz que ama a Deus e não consegue perdoar. Quem não perdoa é infeliz. Quem não perdoa não anda, se arrasta, porque anda com um peso que não é dela. Jesus colocou aqueles homens no mesmo nível daquela mulher. Ele nos ensina algumas lições importantes aqui nesse texto. A primeira é que todos nós temos pecados. Colocou no mesmo nível. Ela adulterou, mas vocês algum dia já cometeram algum tipo de pecado. Se não foi adultério, se não cometeram, talvez já sentiram vontade. Jesus colocou no mesmo nível. É pastor, é apóstolo, é bispo. Não, é um irmãozinho da igreja, limpa a igreja. Não, tem pecado, é pecador. E isso não me dá o direito de acusar o outro, de julgar o outro. Como pecador eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu não posso mandar matar, mas eu posso perdoar. Como pecador eu posso perdoar. Jesus ensinou isso quando Ele disse para aquele paralítico: levanta, porque perdoados estão os teus pecados. Quando nós perdoamos, nós mostramos de quem nós somos filhos de verdade, nós mostramos a nossa verdadeira natureza. Jesus colocou todos no mesmo nível. Quem tem pecado não pode julgar. Se você for ler lá em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7 diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados também. A mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos também. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, o que acontece quando nós estamos diante de Deus? Deus nos coloca na mesma categoria, no mesmo nível. Nós somos pecadores. Sabe de que um pecador precisa? Não é de julgamento, não é de crítica. Ele precisa de perdão. Talvez você diga: pastor, você não sabe o pecado que meu marido cometeu comigo. Você não sabe. Pastor, já me traiu tanto que eu tenho chifre até debaixo das unhas. Você não sabe. Não, pastor. Não. Aquilo ali já fez tanto inferno da minha vida, falando mal de mim, eu não consigo perdoar. Por mim morra, miserável. É crente ele. Crente. Será que quando a gente for para o céu vai existir dois compartimentos? Crente que perdoa, crente que não perdoa? Não.
Crente que perdoa no céu, crente que não perdoa no inferno. Que palavra dura, como é ruim ouvir esse discurso. Eu não estou profetizando na tua vida, né? Eu não estou profetizando, levanta a tua mão que eu quero. Essa mensagem não é alvissareira, mas era transformadora. Quem recebe, diga amém. É um confronto, gente, é um confronto para mim essa mensagem. Essa mensagem é um confronto para mim primeiro. Eu não posso oferecer para você aquilo que eu não comi. Eu quero que você saia daqui hoje decidido a perdoar quem te feriu. Procure essa pessoa, se tiver condições, porque existem situações que você não vai poder pedir perdão agora. Eu lembro que quando eu cheguei do encontro, em 2000, eu fui para o encontro, eu tinha brigado com a pessoa, essa pessoa tinha tentado me matar, e aí eu já era crente. Eu falei, olha, fui para a delegacia com essa pessoa e tudo, eu falei, delegado, é o seguinte, eu sou crente, mas se ele vier tentar me matar, eu vou matar ele primeiro. A Aline tinha acabado de nascer, digo, não, entre matar e morrer, eu mato. É aquela história daquele crente que nos converteu, que diz, eu sou crente, mas meu braço não se converteu não. Então eu passei muitos anos com ódio daquele rapaz, dentro da igreja. Tinha dia que eu chorava, porque eu sabia que Deus não estava nem ouvindo as minhas orações. Porque como é que eu vou pedir alguma coisa a Deus, perdão a Deus, se eu não consigo perdoar meu próximo? Até que um dia Deus falou assim para mim, libere o perdão para ele. Tente falar com ele, se ele não lhe perdoar, você fez a sua parte. Quando aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus, eles levaram para o lugar certo, porque Jesus não tinha pedra, tinha perdão. Jesus colocou no mesmo nível e disse assim, vocês não têm pecado? Quem não tem pecado de vocês aí? Porque quem não tem pecado vai ser o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que naquele momento, graças a Deus que esses pecadores eram conscientes, eles foram se retirando, dos mais velhos aos mais moços. Eles foram soltando suas pedras e se retirando daquele lugar. Sabe por quê? Porque quem tem pecado, quem precisa de perdão, é justamente quem comete erro. Porque Jesus disse que Ele não veio buscar os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é doente. Ele veio buscar os pecadores. E pecador é alguém que cometeu algum erro. Agora eu acho interessante que quando a gente fala assim, vamos orar, gente, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, e a gente chama as pessoas para orar, as pessoas elas não vêm. É como parece que isso ofende ser chamado de pecador, ou reconhecer que é pecador faz da gente alguém pior, e não faz. Faz de nós pessoas dignas de receber perdão de Deus, faz de nós pessoas dignas de sermos amados por Deus, faz de nós pessoas dignas de entrar no reino. Pecador arrependido entra no reino, pecador perdoado entra no reino. Deixa eu te falar uma coisa, seus diplomas não vai fazer você entrar no céu, seus talentos não vai fazer você entrar no céu, a sua influência não vai fazer você entrar no céu, seus bens, seu dinheiro, suas amizades não vai fazer você entrar no céu. Sua capacidade de reconhecer quem você é diante de Deus e de pedir, Senhor, me perdoa, eu preciso do teu perdão, eu não quero mais carregar essa culpa, eu não quero mais andar com esse peso, eu quero lançar fora tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que tira o meu sono, tudo aquilo que me faz chorar. E eu vou dizer uma coisa para você, a partir de hoje, Deus vai trazer cura para o seu coração. Essa cura é o que vai transformar a tua vida e vai mudar o teu destino. Mudar o teu destino. Existem algumas vidas travadas. Por quê? Porque não conseguiram liberar perdão. Filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, irmãos que não falam com seus irmãos, amigos que há muito tempo não se falam, primos que há muito tempo não se falam, se feriram. Hoje você precisa sair daqui curado. Deixa Deus curar seu coração. Queria que você ficasse de pé.